Hello guys, how are you? Professor Walterley aqui na área e hoje nós vamos mais uma vez contribuir para o seu processo de aprendizagem da língua inglesa. E hoje nós vamos novamente falarmos sobre uma parte da gramática da língua inglesa. Não é um assunto difícil, ele é um assunto bem fácil. E antes de falarmos especificamente dele, é sempre bom lembrar que vocês, quando estão aprendendo um novo idioma, talvez possa pensar que não tenha nada ligado ao nosso, né, que é a língua portuguesa. Então, sempre que a gente tiver dialogando, explicando conteúdos de inglês, a gente pode buscar o entendimento pela nossa língua, porque são assuntos que também perpassam pela língua portuguesa. Geralmente, a gente não consegue, em alguns pouquíssimos assuntos, fazer esse link, digamos, muito igual, por assim dizer, mas sempre é possível buscar na língua portuguesa os assuntos para que a gente possa compreender o ensino de qualquer idioma. No nosso caso, o ensino da língua inglesa. Então, hoje, para vocês, eu trouxe um assunto que vocês utilizarão para fazer comparações com coisas, com pessoas, com lugares, e ele exige alguns detalhes nessa construção, alguns outros algumas regras que a gente precisa prestar atenção na hora que for escrever, na hora que for falar. Não é difícil. Como alguns assuntos que a gente já teve a oportunidade de estudar aqui. Então, a gente vai para a tela, inclusive eu estou olhando aqui, a tela está se mexendo sozinha. Não era para estar acontecendo isso. Talvez se vocês precisarem, vou pedir aqui ajuda aos universitários. Como é que eu faço aqui, diretor, para eu não... para que a tela não se mexa. Então, vou aqui falar para vocês. Então, como eu estava dizendo, o assunto, eu vou colocar aqui esse, cadê? O assunto é esse aqui. Então, nós temos o título Bigger, Better, Faster, Stronger, é o título. Que aqui a gente já vai indicar para vocês o que é importante a gente já iniciar e prestar atenção. Então, vocês prestem atenção, que eu vou sublinhar aqui, deixa eu pegar aqui essa palavra, o finalzinho aqui, faster, better, bigger, aqui, cadê? Já preste atenção nesses detalhes aqui. Outro detalhe que eu vou falar para vocês, bem direitinho, no momento bem certinho, bem na hora, vamos dizer assim, que é essa palavra aqui, the comparative degree. Então, nós vamos estudar hoje o grau comparativo e dos adjetivos, tá bom? Então, vamos passar aqui, nós temos... algumas informações importantes e eu quero pontuar 3 coisas nesse slide, que é o adjetivo, essa palavra aqui, gênero e número, tá bom? Presta atenção. Vocês já devem ter ouvido, vocês já devem ter estudado sobre os adjetivos. O que são os adjetivos? Os adjetivos são aquelas palavras que dão qualidade, dá característica ao substantivo. Você já deve ter ouvido falar isso. Então, quando eu digo assim, o professor Walterley é bonito,
Obrigado de nada. Quando você coloca essa palavra bonito, você está dando características para esse substantivo, que no caso eu usei o meu próprio nome. Então, Walterley é bonito. Então, a palavra bonito dá característica. Quando eu vou falar do gênero, que é essa outra parte que nós temos aí, não existe na língua inglesa, digamos, a forma escrita diferente. Então, agora há pouco eu usei o quê? A palavra bonito, que é um adjetivo. Mas se eu for me referir a uma pessoa do sexo feminino, eu vou dizer o quê? Bonita. Então, no português, nós temos essas diferenças no artigo o e a, para definir ali, para mudar, conforme a frase pede, o adjetivo da questão, o substantivo da questão. Então, assim, no inglês, isso não vai alterar. Nós vamos escrever o adjetivo conforme ele é. Então, eu tenho ali alguns exemplos. Vamos aqui para a tela. Nós temos aqui o exemplo. The man is smart. Olha só, a palavra smart. The woman is smart. Olha aqui. Escrevemos do mesmo jeito. Não mudamos, né? O homem é esperto, inteligente. A mulher é esperta, inteligente. Então, vejam que quando eu traduzo para o português, aí sim, nós vamos respeitar o gênero. Aqui, ó, nessa outra frase, the boy is beautiful, the girl is beautiful. O menino é bonito, a menina é bonita. Mas no inglês, vocês estão percebendo aqui, ó, que não teve nenhuma alteração? Na questão de número, nós temos que observar um detalhe, que é a questão do plural, né? Também não existe plural para os adjetivos da língua inglesa. Então, vejam aqui, ó, big, big, old, old, beautiful, beautiful, smart, smart, esses são os adjetivos dessas frases. Então, se eu, como aqui no exemplo, the house is big, a casa é grande. Aqui já está no plural o substantivo, the houses are big. Então, já que o substantivo está no plural, o verbo vai mudar também para o plural, mas o adjetivo que caracteriza as casas, que as casas são grandes, não muda. A gente até fala no português, mas no inglês não vai ter a letrinha S, no caso. Aqui, ó, the car is old. The cars are old. Eu falei old, is old. Então, o carro é velho. Os carros são velhos. Então, percebe que não teve aqui alteração nenhuma, não teve a letra S para colocar, porque também no inglês nós podemos colocar o S, né, para fazer o plural. Lembrando que, se a gente fosse falar aqui da aula sobre plural, também existe as suas particularidades. Então, seguindo aqui com mais exemplos. Então, nós temos aqui the comparative degree, nós temos mais uma explicação. A forma comparativa, né, o grau comparativo, existe dois tipos, né? Dois tipos de grau para os adjetivos. Nós temos o grau comparativo e o grau superlativo. Entretanto, nesta aula, porque a gente vai dar atenção, a gente vai se aprofundar nas questões que requer o aprendizado do grau comparativo. Eu mencionei aí só para que vocês possam entender que existem esses dois tipos, tá bom? Não confundam, não quero que você... É isso mesmo, calma, não quero que tu confunda. Eu estou falando desse jeito porque daqui, como eu já disse para vocês, a gente tem a capacidade de verificar que vocês já criaram aí alguma dúvida, né? Então, eu já estou aqui falando para vocês, não façam isso, é só
título de informação. Então, nós temos o superlativo, nós temos o comparativo. Nesta aula, a gente vai falar sobre o comparativo. Então, deixa eu ver aqui na tela, ó. Vem aqui, ops, eu estou aprendendo a mexer com isso aqui, olha aqui, ó. O grau comparativo dos adjetivos é uma estrutura gramatical da língua inglesa usada para comparar duas coisas, pessoas, animais, lugares ou situações, transmitindo uma ideia de igualdade, inferioridade e superioridade. Então, a gente agora, nos próximos slides, a gente vai entender como fazer isso, tá bom? Lembra daquelas letrinhas que eu falei no início? O the, a palavra the, e aquela ER, também tem o IER. Vamos seguir aqui para mais explicações. Aqui, ó. Primeiro a gente vai conversar sobre o grau comparativo de igualdade. É muito fácil, porque aí a gente só precisa usar aqui, ó, na forma afirmativa, eu vou pegar aqui uma outra cor, porque essa cor não tá legal. Aqui, ó. Não tá. Aqui, ó. As plus adjective, o adjetivo as. Aqui é assim. Como é que eu posso traduzir para você? Aqui o exemplo, ó. Michael, mas se a gente quiser traduzir esse nome, gente, que nome não se traduz. Mas o Michael Jackson se chama Michael Jackson. Michael Jackson is as smart as Sônia. Aqui a gente está fazendo o quê? Um grau de igualdade. Ou seja, o Michael é tão... Ó, esse aqui é o tão esperto quanto Sônia. Então, esse as, um as vai ser tão, e o segundo vai ser, o outro as vai ser o quanto. Aqui, ó, quanto. Tá? Então, Michael ou Michael is as smart as Sônia. Na forma negativa, a forma negativa é mais fácil. Eu pedi para vocês fazerem um exercício, é só fazer o quê? Colocar o not. Not. Not as, aí vem o adjetivo, mais outro as. Que tá aqui, ó, que eu falei para vocês. Aí tem um exemplo. Michael is not as smart as Sônia. Então, Michael não é tão esperto quanto Sônia. Michael não é tão esperto quanto Sônia. Então, nós temos dois exemplos e exemplos iguais. Então, vamos usar o as para para escrever ou falar uma frase expressando que duas coisas possuem a mesma intensidade de uma característica, ou seja, são iguais em determinado aspecto. Tá bom? Vamos lá. Tem mais exemplos aqui. Eu tô assim desse jeito, gente, porque o do Brasil perdeu, ó. Aí eu tô assim, help, me salva, né? Help me, porque eu tô triste. Então, vamos aqui, voltando para a aula. She is as beautiful as her mother. Ou seja, tá dizendo que essa garotinha é tão bonita quanto a mãe dela. Então, she is as, lembra? Tão. Beautiful, bonita, né? Quanto, aqui é o outro, ó, quanto a mãe dela. Aqui, ó, the test is as difficult as the last one. Ou seja, a prova, the test, é tão difícil quanto o último. Tá bom? The test is as difficult as the last one. Então, vamos para mais exemplo. Aqui, a gente já tem exemplos com a forma negativa. Então, he is not as tall as his sister. Então, ele não é tão, lembra de novo, tão
alto quanto... Gente, eu sou baixinho, tá? Para vocês que nunca me viram aí, ao vivo, eu sou baixinho. Mas eu queria ser tall, queria ser alto. Eu tenho 1,65 de altura só, gente. Oh, Deus. Tenho certeza que tem alunos aí mais altos do que eu. Sister, que é a irmã. He is not, olha só, ele não é tão alto quanto a irmã dele. The book is not so interesting as that one. O livro não é tão, aqui é o as, tão interessante, tá? Porque aqui teve esse detalhe, gente, porque a palavra so também é tão, mas por uma pequena organização de escrita, a gente acabou optando por so. Mas é as interesting as that one, ok? Olha aqui. Agora a gente vai entrar, lembra para vocês que eu falei para vocês que nós tínhamos de igualdade, agora a gente vai entrar no grau comparativo de inferioridade. Então, nós temos também uma estrutura que vai precisar pensar, aprender, porque senão a gente vai construir uma frase ou falar uma frase de forma equivocada. De novo ali na tela para vocês. Então aqui, ó, estrutura. Agora, olha só o que a gente vai usar. O than. Esse than aqui significa do que. Tá? Vou anotar aqui para vocês. Do que. Então, less, tá? Mais o adjetivo. Esse less aqui é menos, tá? Menos. Porque a gente está falando sobre inferioridade. Que mostra que uma coisa é inferior, tem menos intensidade do que a outra, tá? Em algumas características. Então, a gente vai usar esse menos aqui, less, e esse do que. Então, aqui, olha só. A jaqueta vermelha é menos cara do que a azul. Tá vendo? Aqui, ó, menos cara do que a azul. This move is less exciting than the other. Então, esse filme é menos excitante, né? Legal do que o outro. Ó, lembra de novo, ó, do que tem que ter, gente, o do que aqui, quando for falar sobre essa questão de inferioridade. He is less experienced than his colleague. Ou seja, ele é menos experiente do que o colega dele. Colega. Olha só, tá? Então, quando a gente quiser falar ou escrever uma frase no sentido de inferioridade, a gente vai prestar atenção nessa palavra aqui, que eu estou colocando aqui do lado, para a gente enfatizar, para vocês verem. E than. Não pode esquecer do than, tá? Aqui é menos. Eita. E aqui é o do que. Uhul. Viu? Facinho, né? Facinho. Nas próximas aulas, gente, eu vou até olhar para a câmera. Porque eu estou preparando, vou até avisar logo para vocês que a nossas aulas ela está muito no contexto gramatical. E a gente está enfatizando nesse contexto porque são assuntos que são cobrados no Enem. Então, quem vai fazer o Enem aí do terceiro ano e do segundo ano, que tem gente que faz o Enem para já conhecer a dinâmica da prova, então a gente está enfatizando, mas se preparem. Porque eu vou querer que vocês também pratiquem a fala em inglês. Eu ainda estou estudando a forma melhor para que eu possa fazer isso, pois vocês, por mais que eu tenha, que eu já falei, vou repetir, por mais que eu tenha a capacidade, né, um dom de ouvir vocês daí, saber o que vocês já começam a pensar, as dúvidas de vocês, mas eu quero
aprimorar para que vocês aprendam a falar inglês, imagina. Ou então, entender o que as pessoas falam. Vamos tentar fazer isso. E aí eu preciso da ajuda de vocês para que isso aconteça, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Então, continuando a parte da gramática, mas sabendo que nós vamos trabalhar também o formato de falar, de ouvir inglês. Vamos ver aqui. Nós temos agora alguns exemplos. Eu pulei? Não, pulei não, tá certo. Aqui, ó. The blue dress is less elegant than the red one. Então, o vestido azul é menos elegante do que o vermelho. I prefer red. Okay? Minha cor favorita, se um dia vocês quiserem me dar um presente, é vermelho. Tá bom? Minha cor favorita é essa. The blue dress is less elegant than the red one. Não concordo, mas tudo bem. My car is less powerful than yours. Olha aí, ó. O meu carro é menos... eu vou mudar esse negócio aqui. Eu vou botar na realidade dos meus alunos. My boat, meu barco, is less powerful than yours. O meu barco é menos poderoso do que o seu. Oh, gente. Não, é melhor... How can I say in English canoa? I forgot canoa in English. Oh, meu Deus, eu esqueci como é. I will looking for about that. My ship, acho que também é meu navio. Então, vamos lá, seguindo. Aqui, ó. Less e than, lembra? Menos elegante, elegant than the red one. Seguindo. Agora, a gente fez da questão da inferioridade, agora nós temos da superioridade, o grau comparativo superior. O comparativo de superioridade usamos para mostrar que uma coisa é superior, tem mais intensidade do que a outra em alguma característica. Então, lembra que a gente usou less? Agora a gente vai usar o more. Modern words. E than, more, o adjetivo, e than, de novo, do que, tá? O do que. E o more é o mais. O mais. Então, Marco is more attractive than Carlos. O Marco é mais atrativo, chama mais atenção do que o Carlos. Jenny is more intelligent than her brother. A Jenny é mais inteligente do que o irmão dela. Então, ó, more. Vejam, aqui nós temos o adjetivo. E aqui nós temos o than, que é o do que. Muito bem. Não pode esquecer. Se você esquecer essa estrutura, tá? Se você esquecer essa estrutura de, por exemplo, as, que a gente já colocou, se a gente esquecer lá o less, adjetivo, e o than, se a gente esquecer o more, mais o adjetivo e o than, a gente vai acabar não construindo uma frase corretamente. Agora, regra geral para os adjetivos monossílabos e dissílabos. Por que lembra que eu falei aqui, ó, nós temos o more, lembra do desse ER ao adjetivo? Pois é. Lembra lá na nossa abertura da nossa aula? Porque alguns adjetivos, ele vai... A alteração, deixa eu ver aqui, ó. Olha só como é que fica. Presta atenção. Ó, o adjetivo rich, que é rico. Quando você coloca essas letrinhas aqui... deixa eu ver. Vou fazer melhor aqui. Ó, tá vendo? Ó, rich, low, cheap, narrow, long, small, great, fast, tall, old. Quando você acrescenta nessas... curto ou até 2 sílabas, você tem que colocar o quê? O ER. Então, se eu passar para vocês um exercício falando assim,
Passe as frases para a forma da superioridade, os adjetivos. Aí você vai colocar o quê? Você vai colocar o ER nos adjetivos. Pronto, tá fácil. Entenderam? E não pode esquecer o then, porque aí você não está fazendo comparação nenhuma. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Então não é fácil colocar para vocês só colocar isso aqui, pronto. E o then, pronto, tá feito, tá entendido que tem um grau de superioridade aí. Então, low, lower than, mais baixo, mais barato, mais estreito do que, mais comprido, menor que, maior que, mais rápido que, mais alto que ou do que, né? Mais velho que. Então, a gente pode ser o que ou do que. Beleza? Bom, vamos continuar. Agora, aqui. Isso acontece quando tiver a regra CVC, ó. Consoante, vogal, consoante, a gente faz o quê? Dobra-se a última consoante e acrescenta isso aqui. Então, as palavras que terminam com consoante, vogal, consoante, você deve prestar atenção nesse contexto, tá? Então, olha só. Presta atenção aqui, ó. Consoante, vogal, consoante. Como é que fica? Você vai repetir a letra, tá? Que é a última consoante, fica hot, hotter, mais quente. Big, tá vendo, ó? Olha só. Consoante, vogal, consoante. O que você vai fazer? Repete a última consoante, ó, e bota isso aqui. Maior que. Wet, wetter than, mais molhado. Olha aqui, ó. Terminou com T, bota o outro T e acrescenta ER. Sad, triste. Olha aqui, ó. Consoante, vogal, consoante. A gente vai acrescentar a última consoante, bota o than e mais triste que. Entenderam? Também tem a regra com o Y. Se terminar com Y e antes desse Y tiver uma consoante, você vai tirar o Y e colocar isso aqui, ó. IER. Muitos detalhes, né? Mas é fácil. Busy, olha aqui, ó. Consoante, aí tem um Y logo seguido. Aí bota o quê? Bota isso aqui no lugar, ó. Busier than. Shine, tímido. Shyer than. Easy, easier than. Pure, purer than. Ó, tudo tem uma consoante antes, ó. E o Y, quando tem Y e antes do Y tem uma consoante, você tem que colocar esse daqui. Happy, happier than. Sunny, sunnier than. Rainy, rainier than. Tá bom? Então, prestem atenção quando tiver o Y. Se tiver o Y e antes do Y tiver uma consoante, você vai usar essa regra. More. Agora, se tiver 3 sílabas ou mais, se o adjetivo for muito longo, né, eu costumo dizer assim, porque aí você consegue identificar se vai ou não colocar o more, ou se você vai colocar o ER. Por quê? Olha só. Olha esse daqui, ó. Intelligent. 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 Vocês estão percebendo que é um adjetivo longo, que ele tem tem umas 3 sílabas. Intelligent. Então tem 3. Intelligent. Intelligent. Eu estou agora pensando como é que eram minhas aulas de inglês na separação de sílabas, porque não é igualmente a nossa. E a professora, eu lembro que ela batia a palma. Intelligent. Intelligent. Então tem 3 sílabas. Interesting. Interesting. Tem 4. Então tem mais. Quando for assim, você vai colocar o more na frente, ó. More intelligent than. Interesting. More interesting than. Mais interessante que. Então, more. Beautiful. More beautiful than. Lembra? Vou tentar voltar aqui.
o slide, ó, esses adjetivos aqui, ó, tá vendo? Ó, eles são, deixa eu apagar aqui, para vocês compararem. Como é que eu faço? Ah, tá aqui. Tá do outro lado, tá aqui. Tá vendo como eles são pequenininhos? Ó, tem até 3 letrinhas. Tá? Outro. Vamos ver outro aqui. Ó, esses adjetivos aqui, ó. Bem pequenos. Então, como eles são pequenos, digamos assim, para vocês entenderem uma linguagem simples, a gente vai colocar somente o ER, tá bom? Então, a gente não usa o more, a gente usa esse daqui. Por que a gente vai usar esse, gente? Porque olha só o tamanho dos adjetivos. É diferente desse, ó. É diferente desses aqui, ó. Deixa eu passar aqui para vocês na tela. E eu apagar aqui a bagunça que eu fiz. Olha só. Olha a diferença. Intelligent, interesting, beautiful. Né? É maior as palavras, os adjetivos. Então, daí você já tem o conhecimento que quando é palavra grande, more. Quando é palavra pequena, tá? O ER. Óbvio que a gente tem que praticar, prestar atenção, porque eu falo numa linguagem simples, para que vocês, num momento mais lá para frente, tá? Vocês possam entender outros pontos que é mais complexo. Por isso que eu estou falando assim, porque essa palavra é grande, essa palavra é longa. Quando, na verdade, o correto para dizer para vocês assim, quando as palavras, os adjetivos são polissílabos ou dissílabos, tá entendendo? Mas que tenha 3 ou mais sílabas. Mas, para vocês que estão aprendendo agora esse novo conteúdo, é bom falar uma linguagem simples. Então, a gente diz, quando o adjetivo é grande, quando o adjetivo é pequenininho, a gente usa ER. Quando o adjetivo é longo, a gente coloca o more, entendeu? Não é para acharem que todas as palavras longas, que todas as palavras pequenas, tá entendendo? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque tem palavras que tem ali que a gente olha, aí a gente fala, nossa, essa palavra é longa, mas às vezes ela só é de sílaba. Só tem 2 sílabas. E a gente acha que por ela ser extensa, ela tem 3 sílabas, porque a gente vai olhar pela perspectiva do português, tá bom? Mas é só para título de informação, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela que a gente tempo está passando. Aqui, regras dos verbos irregulares. Então, nós temos alguns verbos irregulares, não, adjetivos. Regra para os adjetivos irregulares. Então, nós temos alguns adjetivos que eles são irregulares. Quando a gente fala assim, é porque ele muda toda a sua escrita, tá? Rose, bad vai ser Ross, than. O good vai ser better. O much vai ser more. E o far vai ser farther than, tá bom? Então, existe, para vocês entenderem, que também tem os adjetivos irregulares. Aí tu pode estar aí desesperado. Meu Deus, tanta coisa. Calma, tá bom? Que isso é que a gente está aprendendo. Mas com o tempo, se a gente for praticando, isso vai se internalizando e a gente vai percebendo que aquilo que era desesperador ficou normal. Aqui, nós temos as 2 formas de derivado de far. Nós temos o father e father. Diferença tipo de distância que estamos falando. Farther, mais longe. Distância real e mensurável. Quilômetros, metros. The supermarket is farther than the pharmacy. Então, o supermercado é mais longe do que a farmácia. Further, mais além, mais distante, no sentido figurado. Então, a distância abstrata, uma ideia, um processo. Comunicação, como queremos dizer, prosseguir, ir além. Então, olha só. If you need further information, call me. Se você precisar de mais informações, me liga, tá bom? Então, é nesse contexto que a gente usa as diferenças de father e further. Vamos praticar, vamos ver se a gente consegue.
desenvolver nossas atividades. Olha aqui, né? Big. Como é que você escreveria big aqui? Lembra do CVC? Quem lembra? Consoante, vogal, consoante. O que vai fazer aqui? Vai repetir a última consoante e colocar o quê? My bedroom is bigger than yours. Olha só, viu? Aqui, lembra do Y quando tem consoante? Quem lembra aí? Quem? O Pedro? O Pedro é muito bom em inglês? Ah, então tá bom. Então como é que fica, Pedro, isso aqui? Ah, muito bem, olha aí, viu? Ele mesmo, olha só, gente, o cabra é bom, olha aí, ó, easy. Ah, eu tô escrevendo e a resposta vai aparecer aqui se eu apertar o botão. Pronto. Aqui, ó, good. Lembra que ali é irregular? Ops, a seta ficou ao contrário. A seta ficou ao contrário. Irregular, como é que fica o good? Better. Aqui. Oh, já apertei o botão, apareceu. Faster. Faster than mine. Oh, meu Deus, eu tô apertando antes de falar. Today is cold than yesterday. Cold, frio, né? Que hoje está, como é que eu diria em inglês? Mais frio do que ontem. Olha como é que fica, ó. Uma palavrinha pequena, gente. Olha aí, ó. A gente coloca só o quê? O E e o R no final. Aqui. Complete as frases com a estrutura comparativa correta, usando o quê? Ó? As, tão, quanto. Lembra do tão, quanto. Aqui é um N, não é um M. Menos que, mais que. Esse exercício é difícil do que o último. Como é que fica aí? Mais difícil, menos difícil, more difficult than, não esquece. James é tall, alto, his brother. Vai ter que ser numa forma negativa. Lembra que a gente coloca? Quem acha que é don't, levanta a mão. Quem acha que é not, levanta a mão. Muito bem. Quem levantou a mão, not, está correto. Not as. E o que falta aí? O the as. Oh, not as tall. Então, James não é, na verdade, tão alto quanto o irmão dele. Aqui. My bag is having e ó, esse vai ficar na cabeça de vocês. My bag is less heavy than yours. Menos pesado que a sua. This new song is more exciting than the other one. As tarefas é less complicated than this one. Mais uma. Como é que fica aqui? O que vocês acham? Escolha a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. This house is than one visited yesterday. O que vocês acham? Better. Essa casa é a melhor. E, por hoje, nossa aula, ela termina. E, como sempre, eu digo para vocês o seguinte. Estude inglês, mas tenha orgulho da sua cultura, do seu idioma, do lugar onde você vive e do Brasil. Até a próxima aula.